Bitcoin cai para os 50 mil dólares e isso reacende novamente temores no mercado. Muitos agora acreditam que essa região foi o fundo desse ciclo e que agora o mercado vai voltar a subir. Mas dados mostram que essa faixa de preço ainda não foi uma região de interesse dos principais players que normalmente confirmam fundos do mercado. E na minha visão, isso traz margem para a gente seguir caindo e buscar ainda fundos aonde a gente ainda vai trazer muito pânico para o mercado e iremos pegar muitos de surpresa nessas regiões. Nós iremos falar sobre esses dados, nós iremos olhar preço no gráfico, price action, e depois a gente vai passar por algumas operações que a gente já está com elas desenhadas, esperando somente o gatilho para entrar vendido novamente. Vamos lá, vamos falar sobre isso neste momento agora. Sejam bem-vindos ao canal Level Crypto. Meu nome é Renan Matavelli e esse é o canal Level Crypto. Já deixa o seu like. Seu like é sempre muito importante para a gente. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Eu sou trader e investidor no mercado de criptoativos desde 2017 e agora eu vou trazer esse cenário para vocês mais uma vez. Bom, para quem acompanha diariamente os conteúdos aqui no canal, para quem acompanha as lives, para quem acompanha os vídeos gravados, já está mais por dentro desse cenário e dessa possibilidade que eu venho trazendo para vocês aqui, que para mim é o cenário mais provável para este momento. Só para a gente fazer uma abertura e uma revisão aqui do que está acontecendo neste momento com o preço, nós rejeitamos ali a média do Short Term Holders, a média de 200 no gráfico diário, e a gente veio para o primeiro ponto de suporte. Aqui nessa região era provável já que o varejo começasse a comprar, porque era fundos anteriores e muitos olham para essa região aqui como zona de suporte é zona de compra, então a gente acabou vendo uma pressão de compra aqui em cima dos 60. Não foi a pressão de compra que é aquela pressão de compra que faz o mercado recuperar em V, e nós não tivemos um volume muito relevante aqui. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que toda vez que o mercado começa um movimento de alta, o volume ele é decrescente. Então a gente acaba vendo um acréscimo de volume nas quedas e a gente não vê esse acréscimo de volume nas movimentações de alta. E isso mostra para mim que a gente ainda não tem um interesse relevante comprador para que nós tenhamos uma reversão nessa região aqui. Esse é um dos primeiros pontos. Então nós temos a média de 200 semanal, uma confluência de regiões importante, zona de 60, onde nós tivemos muito volume no passado, zona de 60, onde nós tivemos muito volume, média de 200 semanal, que é essa pontilhada, e logo abaixo nós temos o preço realizado. Uma próxima região onde o mercado deve ter mais uma pressão compradora, mas aqui para mim ainda não vai ser o fundo dessa movimentação. Nesse momento, o preço realizado ele se encontra em 53 mil dólares, o preço deu uma respirada agora, subiu para 62, 64, então aqui ainda seria um belo movimento de queda. Como a gente sabe, em ciclos passados, isso aqui nunca foi o fundo do movimento, então preços realizados, normalmente o preço ele trabalha um pouco abaixo ainda dessa região, antes de confirmar fundos e voltar a subir. Só que ainda tem outras coisas que apoia essa tese nesse momento, que é o preço ele sempre vai procurar um nível de dor máximo no mercado para que os grandes players tenham interesse em voltar a acumular Bitcoin e voltar a segurar Bitcoin e holdar por mais um período. Bom, é sempre importante a gente observar os volumes nessas regiões, porque volumes eles confirmam para a gente reversão do movimento. Então é interessante que a gente busque aqui, olha só, o cenário que nós tivemos no fundo passado. Então é sempre importante que a gente busque, aqui um volume comprador, um volume com interesse na movimentação de alta, assim como nós tivemos no fundo passado e nos outros fundos. Volume acreditando na retomada do movimento, acreditando na retomada de alta. Nas últimas quedas que nós tivemos, inclusive nessa última queda que nós tivemos aí durante a semana, sábado e domingo, acreditei que a gente pudesse ter essa continuidade de queda, mas a gente entrou para dentro no final de semana, onde a queda ela acabou cessando porque a gente acabou tendo varejo comprando bastante ali próximo dos 59 e o preço reagiu.
Nós já vamos olhar essas regiões aí no gráfico. Então o movimento de queda, ele traz para mim um aumento de volume, e o movimento de alta, o movimento de retomada, ele é feito com volume decrescente. Então a gente ainda não tem um volume com interesse na reversão do movimento. Isso aqui, somado a outros dados, mostram que para esse momento a gente ainda não tem um cenário tão propício para que a gente retome as altas aqui nos 60 mil dólares. Então, juntando isso ao price action de mercado, ao movimento do preço do Bitcoin, a gente consegue tomar as nossas decisões. E para mim, vale operações de curto prazo nessa movimentação, mas operações de longo prazo, eu não acho que nós encontramos o fundo do preço aqui nos 59, nos 60. Eu sei que muita gente vai ficar em cima do muro e muita gente gosta de fazer DCA nessas regiões. Eu acho que até vale algumas compras psicológicas para você não ficar de fora das movimentações e ficar mais tranquilo, mas o seu caixa maior, eu acho mais válido você colocar isso em regiões onde realmente a gente tenha um cenário mais consolidado ali de possível fundo da movimentação. Bom, esse gráfico aqui mostra para mim aonde os players fizeram as maiores compras, consequentemente as maiores vendas, né? Aqui nessa região aqui, onde nós temos um pico muito grande, foi lá no preço, foi antes da gente perder os 85 mil mais ou menos. Grande parte do mercado acreditava que ali seria uma região de fundo ainda. Então nós temos muitos players que compraram dentro dessa região e essas posições elas estão presas aqui agora. Essas posições elas não começaram a se movimentar. Ou seja, o mercado normalmente ele sempre vai a um nível de preço, então quanto mais para baixo aqui a gente vem, mais queda a gente está vendo no mercado. Então, neste momento, o preço se encontra exatamente aqui, 64 mil dólares. Aqui dá para ver pela diferença de cor, tá? Não sei se vocês estão conseguindo reparar aí no vídeo, mas dá para ver aqui uma diferença de cor nessas regiões. Então aqui em cima nós temos muita gente preso que comprou nessas faixas de preço, que foram exatamente nessa faixa de preço aqui. Vamos lá. Foi mais ou menos nessa região de preço aqui, ó, nessa faixa de preço, nós tivemos muitos players comprando e vendendo, porque aqui seria um possível fundo do mercado para a gente retomar uma estrutura de alta. Então, muitos players acabaram comprando e ficando preso aqui nessa região. A outra grande massa que nós temos ali naquele gráfico, ela está exatamente aqui nessa faixa de preço acima dos 120. Nesse bloco aqui nós temos também uma grande quantidade de players, que é essa região aqui, ó, entre os 120, entre os 100 a os 120. Nós temos muitos players segurando as suas posições nesse momento. Então, normalmente, o que o mercado gosta de fazer é trazer o preço para baixo até um nível aonde essas posições elas começam a se mover. Ou seja, os caras que compraram muito caro aqui em cima, quem comprou em 120, 126 e 100 mil dólares, eles começam a vender as suas posições e distribuir essas posições para players que estão comprando a níveis mais baratos, que ainda tem caixa para comprar, né? Então, normalmente a gente vê esses players desistindo das suas posições e vendendo para players que estão comprando a níveis mais abaixo. Então, o desespero ele deve começar a aparecer no mercado assim que a gente começar a perder a região dos 60k de forma um pouco mais consolidada. Então, 60, 55, 50, e aí quando os players começarem a ver que o 50 não está segurando, muito desespero começa a aparecer no mercado e esses caras começam a desfazer das suas posições. Então a gente consegue ver que nessa última queda nós não tivemos muitas movimentações aqui. Para quem acompanha isso aqui no dia a dia junto comigo, sabe que nós tínhamos barras muito grandes aqui próximo dos 82, aqui próximo dos 80, 82, 83, e essas ordens começaram a ser vendidas aqui próximo dos 65, e nessa última queda nós não tivemos muitas movimentações aqui. Então nós tivemos muita liquidação quando a gente olha para o mercado de futuros. Quando eu puxo aqui mercado de futuros, eu vejo que nós tivemos muita liquidação de long, porém o mercado spot, que é o mercado à vista, a gente acabou não vendo tanto desespero e acabou não vendo muita troca de mão das suas posições. E um detalhe importante é que posições, players importantes, eles ainda não começaram a
comprar novamente. Então, quando eu pego carteiras acima de 10 mil bitcoins, eu ainda vejo esses caras distribuindo as suas posições e participando aqui da pressão vendedora. Então, não são carteiras que começaram uma acumulação mais profunda, como a gente gostaria de ver no mercado neste momento. Então, isso aqui acaba reforçando um pouco o cenário que eu estou trazendo para vocês agora. Bom, o volume ele ainda não está um volume com interesse na movimentação de alta. Eu ainda não vi desespero aqui e grandes volumes compradores nessa região. O mercado, a gente precisa entender que os grandes players eles sempre vão levar o preço ao nível aonde ele consegue trazer a dor máxima para o mercado. E normalmente o nível de dor máxima para o mercado é quando os long-term holders, são os apostadores de longo prazo, são quem segurou o Bitcoin por mais de 155 dias, eles começam a entrar numa faixa de capitulação, eles começam a entrar numa faixa onde até mesmo eles ficam em prejuízo. A gente não buscou essas regiões ainda e nós estamos muito próximo que isso aconteça. Deixa eu trazer um zoom para vocês aqui. Nessa região laranja, quando a gente passar para baixo de zero, esses caras eles também começam a entrar para uma zona de prejuízo. E é onde a gente começa a ver essas grandes barras que eu mostrei para vocês aqui que estão em azul, essa montoeiro de players em azul aqui também que compraram topo, eles começam a desistir do mercado e vender essas posições aqui embaixo. Ou seja, eles vão entrar para dentro de uma faixa de capitulação, onde até mesmo os apostadores de longo prazo não aguentam mais segurar suas posições e começam a vender. E quando isso acontece, se vocês olharem aqui, normalmente são em regiões de fundo, são onde a gente está confirmando fundo. E essa dor máxima, ela ainda não aconteceu. Nós não conseguimos levar o preço acima desses níveis. O mercado não conseguiu levar o preço para aonde esses players eles abrissem mão das suas posições. Então a gente está vendo bastante liquidação no mercado de futuros, porém o preço não foi ainda para cima de uma zona de dor máxima. A gente conseguiu voltar para uma região onde os apostadores de curto prazo, praticamente 98% das posições de curto prazo, elas estão em prejuízo. Então qualquer coisa abaixo dos 60, a gente começa a ter muita realização da galera do curto prazo também, porque eles estão submersos ali, e aí aceleram-se as vendas desses apostadores de curto prazo. Então comprou errado, perdeu 60, esses caras começam a entrar em desespero e começam a abrir mão das suas posições com um pouco mais de velocidade, um pouco mais de pressão vendedora. Então isso soma-se a um volume de venda muito grande que a gente tem visto através dos ETFs. O volume de venda desses caras ele não diminuiu, a gente consegue ver que as barras de venda elas aumentaram. Então, por dias consecutivos, nós temos um volume muito grande de saída de capital através dos ETFs versus uma compra que não foi tão robusta assim na última puxada de alta. Então, a gente consegue ver que esse volume de saída ele já é superior àquela queda lá dos 80. Esses caras eles são importantes também para a gente confirmar aqui regiões de fundo e diminuir a pressão vendedora nessas regiões. Então a gente não tem esse cenário ainda. Então o cenário, olhando para isso, aparentemente não é o cenário propício para que 60 mil dólares, 59 tenha sido um famoso fundo duplo ali para a gente retomar essa posição, essa movimentação de alta. Bom, MVRV também, que é bem famoso, que sempre consolida regiões de fundo para a gente, sempre mostra para grandes players regiões de muito interesse de compra. Nós não chegamos em cima dessa faixa de preço ainda. Olhando também prejuízo não realizado, nós ainda não chegamos nas faixas aonde a gente confirma fundos em todos os ciclos de mercado. Então, galera, olhando para isso, o cenário, para mim, ele ainda não é o cenário mais propício para que essa faixa de preço tenha consolidado regiões de fundo. Bom, neste momento a gente tem uma migração de capital, muito grande no mercado tradicional, fluindo para o IPO da SpaceX que nós teremos aí para os próximos dias. Se eu não me engano, no dia 12, se eu não me engano vai ser no dia, ou é 12 ou é 15, tá? Mas eu não tenho certeza exatamente quanto que vai ser o dia.
vai ser dia 11, ó, na verdade eu falei errado 2 vezes, né? Dia 11. Isso aí, ó. Preço final do IPO vai ser configurado no dia 11. Então isso daqui tem drenado muito dinheiro, muitas posições sendo realizadas para participar do IPO da SpaceX. Esse ano teremos bons IPOs aí pela frente e isso pode seguir drenando a atenção e o dinheiro do mercado de criptoativos. Então é uma outra coisa que vem impactando muito o mercado no curto prazo. Bom, então vamos puxar aqui o preço do mercado para a gente entender o que está acontecendo. Temos aqui bons níveis de exaustão e esses níveis de exaustão traz muitos compradores, então era um cenário de fundo duplo, mais grandes exaustões indicadores importantes, a gente acaba vendo uma reação do preço. Mas como nós temos um movimento de queda muito forte, e eu venho trazendo isso para vocês, o interesse ele é muito forte na queda, porque nós levamos praticamente 4 meses para fazer essa movimentação de alta, e em poucos dias a gente entregou toda a queda voltando abaixo do fundo principal, que te entregue um grande volume. Então esse fundo aqui, ele te entregue um grande volume para a gente. Então era uma região onde o mercado tende a defender muito, porque nós temos muitos compradores aqui nessa região, então eles tendem a defender esse fundo. A gente acabou vindo abaixo e começamos a ver pressão compradora aqui nessas regiões. Bom, o que eu vejo aqui, pessoal? Acredito que a gente vai ter um respiro curto para continuar essa movimentação de baixa, até mesmo porque normalmente quando a gente tem essa movimentação muito forte de queda, o ideal seria realmente a gente fazer um respiro nela, mas como a gente pode ver aqui atrás, o mercado ele costuma não entregar um alívio muito grande antes da continuidade, né? Então a gente vê uma forte movimentação de queda, temos aqui 2 dias de alívio e depois a continuidade, 1 dia de alívio, continuidade. Até que a gente realmente tenha um candle de exaustão na movimentação de queda, que foi esse candle muito forte que nós vimos aqui atrás, tá? Um candle muito forte na exaustão e depois o mercado volta a se tornar comprador novamente. Aqui a gente acabou não vendo um candle de exaustão tão grande assim e uma recuperação um pouco mais interessante já, 2 dias de recuperação e hoje também uma retomada de alta. Bom, no curto prazo, o que eu espero que aconteça aqui? No curto prazo, nós temos uma região importante de topos anteriores, a gente vai conseguir enxergar essa movimentação agora, que são esse movimento de topo, um bloco logo aqui acima, e aqui nessa região nós iremos buscar novamente por posições vendidas. Então aqui a gente busca por novas regiões vendidas, caso a gente não faça um rompimento forte e demonstrando continuidade do movimento, a gente espera somente a confirmação do movimento para que a gente possa entrar vendido aqui nessa região mais uma vez. E aí seria uma quebra de fundos anteriores, respiro no movimento e venda para já especular a próxima pernada na movimentação do preço. E aqui olhando para o preço no longo prazo, eu continuo vendo regiões ali próximo de 48 e 45 mil dólares para a gente finalizar essa correção aqui do Bitcoin. Então aqui nós buscaríamos liquidez abaixo deste fundo, aonde foi um volume muito importante, e também capturaríamos essa região de ineficiência que nós tivemos aqui, aonde o preço passou direto, tá? Aqui nós teríamos que olhar esse movimento um pouco mais perto para ver exatamente onde seria essa região, mas vai dar ali muito próximo entre 45 e 48. Então pode ser que a gente até venha um pouco mais abaixo disso. A gente vai ter que realmente acompanhar no dia a dia para entender exatamente aonde o preço vai parar. Mas olhando para tudo que eu trouxe para vocês, não acredito que essa região aqui tenha sido fundo. Acredito sim nessa possibilidade de respiro. Talvez os 64 e 800 aqui já seja o ponto de falha, a gente vai ter que acompanhar esse movimento um pouco mais próximo. Rompendo, a gente pode até andar um pouco mais, talvez ali próximo dos 72 mil dólares. E aqui seria mais uma vez, na minha visão, uma região de venda para seguir esse padrão corretivo aqui no preço do Bitcoin, tá? Vamos lá, vou puxar aqui os próximos movimentos para trazer para vocês, porque a gente já tem
uma grande zona, na verdade, várias operações esperando para esse momento para entrar nelas. Bom, ordens de venda. Deixa eu puxar aqui ordens um pouco maiores. Vamos puxar aqui ordens de 300. A gente consegue ver que aqui em cima, exatamente nessa região onde eu passei para vocês, nós temos já um consolidado de ordens muito grande para segurar o preço. Então essa busca aqui em cima e uma quebra de estrutura inicial já daria uma região de venda para a gente. Quando eu olho para baixo, eu vejo que eu tenho ordens espalhadas, mas eu não tenho um grande consolidado de ordens para segurar o preço aqui embaixo. Então isso me mostra que o interesse de venda ele ainda é maior do que o interesse comprador. Então, olhando para volume, olhando para todos os dados que nós temos nesse momento, não me mostra essa consolidado aqui de reversão ainda para continuidade de alta do movimento. Certo? Indicadores, nós temos realmente uma exaustão muito importante no diário. Esse nível de exaustão aqui em tendência de alta é compra na certa, porém tendência de baixa nesse movimento mais forte de queda, a gente precisa ainda ficar mais receoso, porque isso aqui ainda pode puxar mais uma vez para baixo e levar o preço para novos níveis, novos patamares de preço no Bitcoin. Tá? Bom, nesse momento nós temos várias operações já esperando aqui para novas entradas, não só no Bitcoin, mas aqui nós temos operações e todas elas vendidas, né? Exatamente o ponto no Bitcoin aqui onde eu comentei com vocês, 64.800, a gente espera o alinhamento e entra na operação. Ethereum a mesma coisa, 1.734 seria o ponto de venda que nós estamos de olho. Solana a mesma coisa, Inject mesma coisa, todas elas alinhando para a continuidade do movimento. BNB também, Near também, então várias operações já voltadas para esse movimento que eu venho trazendo para vocês aqui no Bitcoin. Tá? Eu sei que hoje provavelmente os títulos das lives e dos conteúdos vão ser fundo duplo, reversão de tendência, reversão do movimento, retomada de alta e por aí vai. Mas olhando para os dados, eu não vejo ainda esse fluxo comprador. A gente ainda pode demorar aqui uns 2, 3 dias antes da continuação desse movimento, tá? Bom, se você estiver operando neste mercado sozinho e quiser fazer parte, operar junto da gente, fazer parte aqui da nossa comunidade, link na descrição. Deixa eu trazer aqui para vocês o nosso site. Link na descrição, tem o link do WhatsApp também para vocês tirarem qualquer dúvidas aqui sobre a nossa comunidade. Temos aqui um botãozinho para você entrar na lista de espera. Aqui tem tudo que você vai receber dentro da comunidade, mais 9 módulos do básico ao avançado, mas lives fechadas comigo, com o Arthur. Você vai ter aqui mapa de airdrops, acompanhamento, abas de operação. Como eu mostrei para vocês, você vai ter aba de operações, você vai ter abas de operações para holder também aqui dentro dessa movimentação. Inclusive eu mostrei na live passado para vocês, ó, o nosso ponto de compra de Ethereum, ele estava aqui em 1537 e isso daqui foi passado em 6 de abril, enquanto estava a maioria do mercado acreditando em retomada de alta, já tinha alvos para Ethereum em 1537 e em 1236 e pode ser que o Ethereum vá abaixo disso aqui. Então, para vários ativos no mercado, a gente tem um alvo muito interessante que poucas pessoas estão falando sobre esses alvos. Enquanto tinha gente falando para vocês comprar Ethereum em $2.000, a gente já tinha alvo para Ethereum em 1.500 e 1.200 mil dólares. Então, cuidado em ficar perdendo dinheiro no mercado, ficar queimando dinheiro no mercado. Ninguém tem dinheiro infinito. Então, se você quiser fazer parte da especulação junto com a gente, link na descrição. Aqui tem tudo sobre a nossa comunidade, resultados de airdrop, resultados de operações. Aqui você consegue também ver o que as pessoas estão falando ali da nossa comunidade e também tem o link do WhatsApp aqui, caso você queira tirar qualquer dúvida, nós iremos responder vocês. Grande abraço, tamo junto, espero ver vocês amanhã na nossa live. Amanhã nós faremos uma live. Deixe o seu comentário aqui no vídeo também, que eu vou estar respondendo para vocês. E é isso aí. Tamo junto, valeu, grande abraço e fui!